Bom dia, povo de Deus. Eu estou aqui para mais um pedacinho da palavra do Senhor. Que a paz do nosso Senhor, que excede todo o entendimento, venha estar com cada um nessa manhã. Eu quero falar um pouco sobre o Salmo 125. O Salmo 125 ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo estenda suas mãos para a iniquidade. Faze o bem, e o Senhor aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, com os que praticam maldade, e haverá paz sobre Israel. Amém? Os irmãos, desculpa aí, porque a Bíblia é dessas pequenininhas aqui, meu óculos já está um pouco fraco. Mas isso não vem ao caso agora. A Bíblia está nos falando que aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião. Por que como os montes de Sião? Porque Sião é conhecido como um lugar rochoso, um lugar onde a terra é dura e os montes são firmes. Eles não se desmancham, deslizam facilmente, eles são firmes. Então, a Bíblia fala que os que confiam no Senhor é como esses montes, que não se abalam. Eles permanecem para sempre porque eles são firmes, eles têm firmeza. E a Bíblia está nos ensinando que nós temos que confiar no nosso Senhor. Nós temos que confiar no nosso Deus. Nós temos que colocar a nossa fé nele. Ah, mas eu confio no Senhor. Amém. Glória a Deus, eu também confio. Mas a gente tem que descansar. Confiar e descansar. O salmista fala: deitei e dormi porque o Senhor cuidou de mim. Acordei porque ele me despertou. Quando os discípulos estavam no barco, estava a tempestade, o Senhor estava dormindo, descansado. Ele sabia que o Pai estava olhando por eles, que bastava uma palavra e aquele vento ia ser repreendido, aquela tempestade ia ser repreendida, o mar ia se calar. E assim é nós temos que dormir, nós temos que descansar, ter confiança no Senhor. Saber que Ele está no controle, saber que Ele é o nosso refúgio, saber que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Saber que com Ele nós somos mais do que vencedores. E o Senhor nos fala nessa manhã que os que confiam no Senhor são como as rochas, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. E ele acrescenta, ele fala, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta daqueles que o temem, para dar livramento. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, cerca Jerusalém, assim o Senhor nos cerca, para poder o mal não nos tocar. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter total confiança no Senhor. Ele fala que o cetro da impiedade não permanece para sempre. Então, o mal pode acontecer, porque ele fala que nós também temos que estar preparados para os dias maus. O mal pode até sobreviver, mas nós venceremos, porque o cetro do Senhor, ele está sobre nós, e o cetro da impiedade não vai prevalecer. Ele fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é para sempre. Eles não vão conseguir nos derrubar nem nos vencer, porque o Senhor é conosco. E ele fala que de sorte que o justo estende as suas mãos para a iniquidade. Porque a sorte do justo, para que o justo não estenda a sua mão para a piedade. Então o cetro dele permanece para que o cetro da impiedade não venha nos prevalecer sobre nós. E daí ele nos aconselha, faze o bem. Ele nos dá um conselho, ele fala, faze o bem. Aos que são bons e retos de coração. É para a gente fazer o bem, aqueles que são bons e retos de coração, é para a gente fazer o bem. E ele também nos fala também que
Aqueles que se desvia para o caminho tortuoso, levá-los-á. Aos que praticam maldade, o Senhor tira de perto. Aqueles que se desviam, aqueles que estão se corrompendo para os caminhos, o Senhor tira. Por que o Senhor tira? Para que haja paz em Israel, para que haja paz no povo dele, para que haja paz no povo do Senhor. Então nós temos que confiar, a nação está passando por dificuldade, nós estamos passando por uma situação difícil. Mas se nós ponharmos a nossa confiança inteiramente no Senhor, se nós confiarmos inteiramente nele, ele certamente, o cetro dele está estendido para o Brasil, para dar livramento. Ele falou para Abraão, Abraão, se tiver um justo sequer, eu não vou destruir a terra. Se tiver um só. Mas ele não encontrava justo. Abraão, muito preocupado, falou, e se tivesse 100, o Senhor ainda vai destruir Gomorra e Sodoma? Não. Mas aí Abraão ficou com medo, foi se tiver menos, e foi diminuindo, aí o Senhor foi lá e tirou Ló de lá. Não porque Ló era justo, não porque as famílias de Ló eram justas, tanto que a mulher dele pereceu no caminho, mas ele tirou Ló de lá porque Abraão era justo. Mas a cidade ele destruiu. Ele pode até acontecer, irmãos. As coisas podem até sobrevir, mas sobre nós o Senhor dá livramento. Para nós o Senhor dá livramento. O Senhor tem livramento nessa manhã. E Ele fala, confia em mim, porque os que confiam no Senhor são como os montes em Sião. Esses não se abalam, fica para sempre. É essa a promessa que nós temos do nosso Deus. É essa a promessa que o Senhor deixou para nós. Confia em mim. E não vai ser abalado. Confie em mim. Põe a sua fé em mim e não vai ser abalado. Amém? Eu deixo essa palavra para reflexão. E peço que os irmãos orem por mim também. Orem pela minha família. Orem pela minha casa. Em nome de Jesus. Porque nós estamos passando por um momento. Não só na minha casa, mas o Brasil está passando por um momento difícil. Essa semana que vem, na segunda-feira, minha filha vai viajar em missão. Ela vai fazer o Natal das crianças no Nordeste, vai ajudar as missionárias lá na missão. Ela é líder de missão. Então, eu peço que os irmãos estejam orando, porque quando alguém sai para fazer, sempre se levanta um para impedir. Então, que o Senhor venha colocar as mãos dele lá, dar livramento, guardar minha filha, guardar o pessoal que está com ela, guardar a equipe e abençoar essas crianças da qual eles estão indo abençoar. As crianças e as famílias. Em nome de Jesus. Amém? Eu conto com a oração de todos pela minha filha. O nome dela é Ivani. Amém? Que o Deus seja com todos. Eu também oro por vocês e vocês oram por mim. Ficam com Deus e até o próximo vídeo.